Ok, pessoal, então o terceiro caso é o caso em que A vezes C é zero. A gente estudou o caso 1 sendo A vezes C maior que zero, o caso 2 é A vezes C menor que zero, e agora A vezes C é igual a zero. O que está implícito aqui nessa condição, né, é que ou A ou C devem ser diferentes de zero. Porque isso, lembra que a nossa equação tinha um termo A, um termo B e um termo C, né? Que eram coeficientes da parte de grau 2 da nossa cônica, né? Ou seja, da equação de segundo grau. Tá? Então, se todos fossem zero, a gente não teria uma equação de segundo grau. Agora, veja só, né? Então, quando eu digo que A vezes C é igual a zero, então ou A é zero e C é diferente de zero, porque senão não seria equação de segundo grau, ou C é zero e A é diferente de zero, pela mesma razão. Tá bem? Então, talvez aqui faz sentido fazer esse comentário, né? Com A igual a zero e C diferente de zero, tá? Então, esse produto daria zero, ou A diferente de zero e C igual a zero. Tá? Então, essas são as duas possibilidades aqui. Bom, nesse caso o que acontece é que a cônica que nós vamos obter é ou uma parábola, ou um par de retas que são paralelas entre si, retas distintas, né? Uma coisa assim, uma situação assim, tá? Ou uma única reta, ou um conjunto vazio. Tá? Essas são todas as possibilidades. A gente vai tentar ver isso agora em um exemplo. Tá, pessoal? Então, aqui está o exemplo, né? Como sempre, classifique a cônica obtida em função do valor S em R, né? Tá? Então, aqui a gente tem uma equação de segundo grau em duas variáveis e depende também de um S, né? Tá? Então, novamente, quando a cônica for não degenerada, está pedindo para indicar a direção do seu eixo focal. Tá bem? Então, aqui vamos ver que em alguns casos, né? Ou seja, não é para todos os valores, como aconteceu em outros exemplos, né? Mas para certos valores de S aqui, a gente está vendo que pode acontecer que uma das partes, né? Ou o coeficiente A, tá? Que acompanha x ao quadrado, ou o coeficiente C, que acompanha y ao quadrado, pode se anular, né? Tá bem? Então, isso vai caracterizar que a gente está num caso similar ao que foi anunciado aqui em cima, né? O caso 3, em que A vezes C é zero. Tá? Mas vamos com calma. A gente pode começar analisando, nesses casos, né? Nessa situação aqui, os casos, os valores, né? Como eu tinha explicado na outra vez, os valores especiais. Então, os valores especiais são aqueles valores de S, repetindo, né? Para os quais a equação perde algum termo, né? Então, nesse caso, é fácil de ver, né, que se S for zero, por exemplo, esse termo em y ao quadrado vai desaparecer, e se S for menos 1, esse termo em x ao quadrado vai desaparecer. Então, vou analisar esses dois casos, não aparece nem S em nenhum outro lugar aqui, né? Então, vamos lá, né, valores especiais. Vão ser 0 e menos 1. Tá? Então, nesse caso, vamos ver o que acontece. Para S igual a zero, aqui eu vou ter a equação x ao quadrado mais y igual a zero. O que vai ser isso, né? Isso aqui vai ser a equação que nós já devemos reconhecer, né? Pelo nosso estudo de parábolas. Tá? E agora eu faço um pouquinho mais de detalhe. E quando S for menos 1, veja só, quando S for menos 1, a parte em x ao quadrado vai desaparecer e eu vou ter o quê? Qual a equação, né? Eu vou ter menos 1 y ao quadrado mais y. Então, eu vou ter menos y ao quadrado mais y igual a zero. Tá? Então, vamos ver quais são que tipo de coisa isso está definindo, né? No primeiro caso, para S igual a zero, a gente vai ter, veja, né? Uma parábola. Vou fazer um desenho dela aqui, né? Tá, comparando com aquelas formas reduzidas de equação de parábola que nós temos, né? A gente vai ver que ela está com o vértice na origem, tá? E tem a concavidade voltada para baixo, né? Ela está naquele formato em que y está na potência 1, então ela está assim, né? Tá, vai estar para baixo, poderia estar assim também, mas nesse caso ela está para baixo, tá? Então ela está assim, tá?
Então, isso aqui é uma parábola. Desculpe. Com o seu eixo focal, né? Essa reta onde vive o foco, que vive por aqui, e o vértice com eixo focal vertical. Poderia falar também, né, que a cavidade está voltada para baixo, mas o exercício só pediu a direção do seu eixo focal. Tá? Para S igual a menos 1, né? A gente vai ter essa equação. Essa equação é o que, né? Veja, 0 igual a menos y ao quadrado mais y. Né? Então, isso aqui é o mesmo que dizer, colocar o y em evidência aqui, vou ter menos 1. Tá certo, né? Vamos ver. Menos y mais 1. Tá? Então, isso aqui vai ser o quê? Quais são as soluções disso, né? Ou y é 0, ou y vale 1, né? Só que lembra que isso aqui a gente tem que olhar essas soluções no plano xy, né? Então, dizer y igual a 0 no plano xy, isso aqui é dizer o eixo x, né? Tá? Que é uma reta horizontal. E dizer y igual a 1 é a reta de altura 1, né? Então, o conjunto de solução nesse caso aqui, tá? Eu vou colocar aqui em vermelho, ou vai ser y igual a 0, y igual a 0 representa todo o eixo x, tá? Ou y igual a 1, que representa toda essa reta de altura 1 aqui. Tá? Então, aqui a gente vai ter um par de retas paralelas. Tá? É um caso degenerado de cônica. Duas retas paralelas. Muito bem. Então, agora, fora desses valores especiais, a gente vai fazer a análise em separado. Vou mudar de página. Aqui tá, pessoal, então, a equação. Né? Tá? Então, como é que a gente vai fazer para analisar? Aqui eu rasurei, né? Não é um quadrado aqui não tem nada, tá? Bom, o que a gente vai fazer para analisar isso, né? A gente vai completar quadrados, tá? É sempre a mesma coisa, né? Quando aparece um termo que não está quadrado puro, né? Como é o caso aqui, aparece y ao quadrado e aparece y, né? A gente tem que completar quadrado, tá? Aqui já tem só x ao quadrado, né? Então aqui está pronto, tá? Então vamos lá, para completar quadrado aqui, o que a gente vai fazer, né? Eu vou olhar a parte em y, que é a única que interessa, né? Que a outra já está completada, digamos assim, né? Completa, tá? Então eu vou ter sy ao quadrado mais y, tá? Essa parte é o que, né? Como sempre, né? Para completar o quadrado, eu tento colocar a parte quadrática, né? Com coeficiente 1, né? Então, vai ficar y ao quadrado mais y sobre s, né? Eu coloquei o s em evidência, né? Forcei a barra, teve que aparecer uma fração aqui. Por que não tem problema nesse caso, né? Porque a gente já tratou o caso especial, o valor especial s igual a 0. Então, a gente pode assumir aqui que o s é diferente de 0 nesse momento, para fazer esse argumento aqui, tá? Então não tem problema não, tá? Então, eu vou botar o s. Veja só, aqui eu vou ter, para completar quadrado, né? Eu vou fazer assim, tá? Vai ficar y, mais eu tenho que colocar metade, né, dessa coisa que acontece, que multiplica y na potência 1, tá? Então, tenho 1 sobre s, né? Metade de 1 sobre s é 1 sobre 2s ao quadrado, menos esse 1 sobre 2s elevado ao quadrado. Então, aqui arrumando, né? Vai ficar s, que multiplica y, mais 1 por 2s ao quadrado, e agora eu vou ter menos, né, aqui, seria 1 por 4s ao quadrado, tá? Quando eu levar ao quadrado aqui, tá? Então, como vai ter um s multiplicando na frente, né, tá aqui ele, tá? Vai ficar, então, 1 sobre 4s, tá? Ou seja, esse s que multiplica, né, cancela um dos que está dividindo, tá bem? Então, tá aí o quadrado completado já. Agora a gente pode reescrever a nossa equação, como ela vai ficar, né? Ó, eu vou ter s mais 1, x ao quadrado, mais essa parte toda, que é isso aqui, né?
Então, vai ficar isso, S multiplicando Y mais 1 por 2S ao quadrado igual, tá? Essa parte aqui eu já vou colocar para o outro lado, né? 1 por 4S. Tá bem. Aqui está a equação, então. E agora nós vamos fazer a análise dos sinais dos coeficientes, né? Tá certo? Talvez antes, para isso fica melhor se nós fizermos assim, né? Deixa eu ajeitar aqui, né? Eu vou já tentar colocar 1 desse lado direito, né? Então, para isso eu vou multiplicar tudo por 4S, né? Tá? Então, já tem 1 desse lado direito aqui. 1 igual a 4S ao quadrado. Já tinha S, multipliquei por 4S, né? E ficou Y mais 1 por 2S ao quadrado. E aqui eu tenho 1 mais. Aqui eu vou ter, então, S mais 1 multiplicado por 4S. Então, eu tenho 4S, S mais 1, x ao quadrado. Tá, então, ficou assim a nossa equação. Acho que agora vai ser um pouco mais fácil de analisar. Então, veja só, né? Vamos ver. Aqui eu tenho aqui, vamos fazer aqui o nosso eixo S. Tá, aqui eu vou ter coeficiente de x ao quadrado, tá? E aqui eu vou ter o coeficiente desse termo aqui. Vocês notem, né, pessoal, que aqui, bom, por exemplo, eu poderia pensar, né, que para determinados valores de S a gente vai encontrar elipses, né? Essas elipses estariam, se fosse o caso, né, centradas em zero, em um valor, em um determinado valor aqui de y, né, que está dependendo de S, né? Esse centro aqui depende de S também. Tá? Então, eu vou ter que colocar o coeficiente de, que eu vou botar y mais 1 por 2S ao quadrado. Tá? Então, agora a gente tem que analisar esses valores. Tá bem? Então, o coeficiente de 1 mais 2S ao quadrado é mais fácil, né? Tá? Para ficar o quadrado aqui. Então, se não for zero, tá? E não é, né? A gente está nesse caso, no caso em que nós já analisamos o zero, né? Tá? Separado como um valor especial de S. Aqui a gente vai ter, então, uma coisa que é positiva. Tá? Então, o coeficiente dessa parte aqui é positivo. Salvo quando é zero, né? Quando S é zero. E, portanto, esse aqui também vai ser zero. E agora esse outro aqui, vamos ver só, né? Ele é 4, que é um número positivo, multiplica S vezes S mais 1, né? Então, aqui eu vou ter S ao quadrado mais S. Então, esse coeficiente, vou fazer parecido com o que eu fiz da outra vez, né? Quando eu olhar para isso aqui, ó, é uma equação de é uma função de segundo grau em S, que se anula em 0 e em menos 1. Tá? Tá aqui um rascunho dela, né? Tá? Então, ela vai ser uma coisa assim, mais, menos, mais. Tá? Então, aqui eu vou marcar alguns valores aqui que vão ser importantes, né? Então, vou marcar o 0, suponho que ele está por aqui. Vou marcar aqui o menos 1. Né? Tá? Então, veja só. Então, pessoal, como a gente estava falando aqui, né? Essa função de S, né? S vezes S mais 1, ela é positiva fora do intervalo das raízes, que são menos 1 e 0, tá? E negativa entre. Então, isso que eu estava fazendo aqui, né? É o coeficiente de x ao quadrado, então vai ser que é essa função, né? 4 vezes S, S mais 1, é positivo para x, para S, perdão, antes de menos 1, né? Tá menor que menos 1. É negativo entre menos 1 e 0, tá? E é positivo fora. Ou seja, depois de 0, né? Tá? É o que está acontecendo aqui. Tá certo? Então, vejam só, né? Agora, para nós podermos analisar
O que acontece com essa equação aqui, independência do valor de S? Tá? Eu vou olhar primeiro eu vou olhar para esse intervalo, tá? Que é o intervalo entre menos 1 e 0, para essa variação do parâmetro S. Tá bem? Então veja só o que vai acontecer, né? Nesse caso, o coeficiente de y mais 1 sobre 2s, que é esse aqui, né, vai ser positivo, enquanto esse outro aqui vai ser negativo. Tá? Então vocês vejam que a parte que está acompanhando o y está sendo positiva e a parte que está acompanhando x está sendo negativa. Isso caracteriza, vê que aqui tem igual a 1, né? Tá? Isso caracteriza o fato de que nós estamos lidando com uma hipérbole, tá certo? Uma hipérbole com eixo focal vertical, tá? Por quê? Porque a parte positiva está acompanhando a parte em y, tá? Então, vou colocar essa discussão aqui, né? Então, se S vive no intervalo menos 1 e 0, a gente tem uma coisa do tipo assim, né? Uma coisa negativa, tá? Multiplicando x ao quadrado, mais uma coisa positiva, multiplicando o y mais 1 sobre 2s ao quadrado igual a 1. Isso é uma hipérbole com centro, né? O centro tem x igual a 0 e tem y igual a o ponto menos 1 sobre 2s. Tá bom? Concentro esse aqui e eixo focal vertical. Então agora nós vamos analisar o que acontece fora desse intervalo. Tá? Vou fazer na outra página para ter mais espaço. Tá? Tá, pessoal, então resta analisar o que acontece com essa equação aqui. Quando S é menor do que menos 1 ou quando ele é maior do que 0. Tá bem? Então, a gente viu pela análise de sinais, né, do quadro da página anterior que vão ser elipses, né, porque essa parte é positiva, essa parte é positiva, isso aqui é 1. Né? Tá? Então, nos dois casos nós vamos ter elipses. Tá? O que nos resta, vamos lá, deixa eu colocar aqui, elipses com centro nesse ponto, né? 0 e menos 1 sobre 2s. O que resta agora é determinar a direção do eixo focal, tá? De cada uma dessas elipses. Para fazer isso, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais com essa equação, né? Por quê? Qual é a razão? Veja que aqui, né, o coeficiente está aparecendo na frente aqui, né? E é interessante para os nossos propósitos, dado que a gente já estudou a forma reduzida, aparecia uma coisa assim, né? X menos o x do centro ao quadrado, dividido, né, por alguma coisa, mais y menos o y do centro ao quadrado, dividido por alguma coisa igual a 1. Tá certo? E a gente conseguia decidir, né, qual era a direção do eixo focal, olhando, né, qual dos denominadores aqui era o maior. Tá? Aquele que aparecesse o maior denominador, aparecia a direção do eixo focal. Então, por causa disso, a gente precisa colocar essas coisas aqui no denominador. Para fazer isso, vou usar aquele truque que eu já usei em algum momento ao longo dessas aulas, que é qual, né? Vamos lá, ó. Aqui eu tenho, ele aparece multiplicando. Se eu quero que ele apareça dividindo, né? Então vai ficar como? Ó, vai ficar x ao quadrado, que é o x menos 0 ao quadrado, dividido, tá certo? Ó, aqui o inverso dele está aparecendo, né? Tá? Essa é a ideia. Então tem que ser 1 dividido por 4s, s mais 1. Esse aqui é o nosso denominador. Tá? Esse é o nosso denominador. E aqui eu vou ter y mais o menos o y do centro, né? Tá? E aqui o denominador é 1 sobre 4s ao quadrado. Tá certo? O resultado aqui era igual a 1. Tá bom? Então o que eu estou fazendo? Eu estou forçando a barra, né, para que apareça aqui no denominador essas coisas, né?
tá? Aquelas que apareciam multiplicando, estou forçando a barra para aparecer no denominador. Então, quer dizer, ou esse cara faz o papel de A quadrado e esse aqui de B quadrado, ou o contrário. Então, vamos ver qual é qual, né? Então, para fazer isso, observa, né? Como que a gente pode proceder? A gente pode fazer análise de sinal da função diferença, né? Tá? Ou seja, eu quero ver se esse é o maior ou esse é o maior. Tá? Então, o que eu faço? Eu posso fazer 1 dividido por 4s, s mais 1, menos 1 sobre 4 por s ao quadrado. O que está acontecendo? Quando essa função aqui, tá, for positiva, tá, ou seja, para valores de s onde esse número aqui d maior ou igual que zero, d maior que zero de fato, né, tá, significa dizer que esse número aqui é maior do que esse. Tá? Então, para poder fazer... E o contrário, né? Se dá negativo, é porque esse número aqui é menor que esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar essa expressão, reduzir o mesmo denominador, né? Então, vai ser 4 s ao quadrado, s mais 1 é um bom denominador. Tá? Então, aqui eu vou fazer... O que vai ficar aqui, né? Aqui vai dar s menos... Então, esse dividido por esse, agora, vai dar s mais 1. Aqui, no numerador, vamos conferir as contas. 4s ao quadrado vezes s mais 1 dividido por isso, vai sobrar s. Multipliquei em cima, tá? Então, isso aqui tudo dividido por 4s ao quadrado, vai sobrar só s mais 1. Multipliquei em cima, tem o sinal de menos, tá? Então, tá bem? Então, isso aqui cancela, vai ter menos 1 por 4s ao quadrado, s mais 1. Ok? Então, está aqui a nossa função. Essa função, né, nota que esse s ao quadrado sempre sendo ele diferente de zero, né, para estar no domínio, sempre vai ser maior que zero. Tá? Isso aqui tudo vai ser maior que zero. 4s ao quadrado. Né? Então, na verdade, quem manda no sinal é o s mais 1. Ok? Então essa função aqui, tá? Essa função é maior que zero. Vamos lá. Então, isso aqui é maior que zero se acontecer o quê? Se esse menos 1, que é negativo, dividido por essa coisa de baixo aqui, for positivo, claro. Tá? Então, para isso, eu preciso que o s mais 1 seja negativo, porque daí negativo aqui embaixo, com esse negativo, vai dar positivo. Se s mais 1 for menor que zero. E é menor que zero se o s mais 1 for maior que zero. Porque daí, se for maior que zero, esse s mais 1, né, junto com aquele menos, vai dar negativo. Tá? Ou seja, isso aqui corresponde a dizer, né, s maior que menos 1. Isso aqui corresponde a dizer... Perdão, menor, né? Menor que menos 1. E aqui s maior do que menos 1. Tá bom? Então, significa que o que, né? Veja só. O denominador, o maior dos denominadores, tá? Vai ser esse daqui. Vai ser esse daqui, que está acompanhando x ao quadrado, se o s for menor que menos 1, tá? E vai ser o outro, se o s for maior que menos 1. Então, o eixo focal da nossa... Então, eixo focal paralelo ao eixo x, tá? Se esse aqui for o maior deles, né? OX, se S mais... De novo, né? S menor que menos 1 e eixo focal paralelo ao eixo Y, se S for
agora sim, maior que menos 1. Tá? Então essa é a análise de sinal nesse caso aqui. E então a gente pode agora fazer um resumo, né, do que aconteceu com a nossa equação. Vou colocar aqui o S. Esse aqui é o nosso eixo S. Tá? A gente vai ter os valores especiais eram 0 e 1, não, 0 e menos 1, né? Então, vou colocar assim, para ficar melhor distribuído, menos 1 aqui e 0 aqui. Então, quando S era 0, a gente tinha uma parábola, vocês vejam aí, parábola com eixo focal vertical. Tá? Aqui a gente tinha um par de retas horizontais paralelas, né? Tá bem? Aqui a gente tinha hipérboles com o eixo focal deixa eu ver aqui, vertical. Tá? Aqui, onde tínhamos elipses, né, que era para S maior que 0 e S menor que menos 1, né? Então aqui a gente acabou de ver, né, que isso aqui, né, S maior do que menos 1, né, para S maior do que menos 1, o eixo focal é paralelo ao eixo Y. Então, elipses com eixo focal paralelo ao eixo Y. Tá? Ou então vertical, né, dito do mesmo jeito que acontecia aqui, né? Tá? E aqui a gente teria elipses com eixo focal. Veja, né, que aqui a gente está no intervalo para S menor do que menos 1, né? Eixo focal paralelo ao eixo X. Ou seja, horizontal. Tá? Que nem eu falei antes, né? Um bom exercício é colocar essa equação no GeoGebra e fazer variar o parâmetro S para ver uma animação desses resultados. Tá? Isso termina o nosso exemplo.